Vamos ler a palavra do Senhor? Glória a Jesus. Você teve um dia abençoado, meus amados? Amém? Um dia quente, né? Mas abençoado, graças a Deus pelo calor, né? Graças a Deus por tudo. Vamos ler então, livro do profeta Isaías, capítulo 54, Isaías 54, do versículo 10, do versículo 11 até o 17. Isaías 54, do 11 ao 17. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Ó tu, aflita, arrojada com a tormenta e desconsolada, eis que eu assentarei as tuas pedras com argamassa colorida, e te fundarei sobre safiras. Farei os teus baluartes de rubis, as tuas portas de carbúnculos e toda a tua muralha de pedras preciosas. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz de teus filhos. Serás estabelecida em justiça, longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegará a ti. Eis que poderão suscitar contendas, mas não procederá de mim. Quem conspira contra ti cairá diante de ti. Eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo, e que produz a arma para o seu devido fim. Também criei o assolador para destruir. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito, que de mim procede, diz o Senhor. Querido Deus, fala conosco, e que essa palavra seja para a tua glória, Jesus. Que assim seja. Amém. Pode se assentar. Graças a Deus. Esse texto foi o mesmo que eu li no culto da virada, no culto do Ano Novo. E eu quero explicar ele um pouquinho melhor hoje então, né? Porque, como eu falo sempre para vocês, nos cultos de terça eu procuro explicar, ensinar e aprender junto, né, com vocês, como que nós devemos ser para ser verdadeiros cristãos. Porque não adianta a gente frequentar uma igreja e viver lá fora de uma forma totalmente errada. Porque igreja não salva, né? Então quem salva é Jesus, e quem aceita Jesus precisa mudar de vida. Então por isso que eu gosto de explicar como que nós temos que viver na presença do Senhor. Porque não adianta, irmãos, nós só virmos na igreja, ouvirmos a palavra e não colocarmos em prática na nossa vida. Nós temos que praticá-la, né? Amém? Então vamos entender assim hoje, através dessa palavra. O que nós precisamos fazer nesse ano de 2025? Hoje é a segunda terça, né? Que nós estamos fazendo culto nesse ano de 2025. Então ainda está recente, né? Está no começo do ano, então vamos entender melhor como agirmos em 2025 para agradarmos o coração de Deus, para sermos verdadeiros cristãos. Amém? Então a Bíblia, ela nos dá vários conselhos para nós vivermos de acordo com a vontade do Senhor. Mas é claro que ninguém consegue, né, pregar ou explicar a Bíblia em uma pregação em uma noite. Então eu escolhi aqui alguns textos só para nós falarmos hoje. E o primeiro então foi esse do profeta Isaías. E
Para nós entendermos então o que o Senhor quer de nós e aquilo que Ele promete para nós quando nós o obedecemos, nós temos que buscar mais a Ele. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer nesse ano de 2025 é nos aproximar mais de Deus. E isso é necessário, irmãos, porque nós sabemos, como eu digo sempre aqui para vocês, e vocês têm visto as notícias, né? Internet só fala disso, então tem várias coisas ruins chegando para esse ano de 2025. E quem não estiver buscando ao Senhor não vai resistir. Ai, pastora, não seja pessimista. Não é pessimismo, como eu falei aqui domingo, é realidade. Aquele que não se aproximar mais de Deus não vai conseguir ficar de pé nesse ano, irmãos. E não é brincadeira, não é para te apavorar, é a realidade. A palavra do Senhor, ela já nos diz isso, né, há muitos anos, que isso estaria acontecendo. E agora nós estamos vendo a Bíblia se cumprir diante dos nossos olhos. A Bíblia sempre se cumpriu. Mas agora, de uns tempos para cá, eu digo assim que de 2019 para cá, as coisas andaram tão rápido, que a gente está enxergando assim, dia após dia, cumprimento de profecias de palavra do Senhor. Você concorda comigo? Amém? Então, isso está acontecendo e vai continuar acontecendo, porque o Senhor Jesus está prestes a vir nos buscar, o arrebatamento está para acontecer. E quanto mais perto estiver, pior será a condição do mundo. Mas olhe bem, o mundo, aquele que busca Deus, que vai procurar se aproximar mais do Senhor nesse ano, pode ter certeza que o Senhor vai te guardar. O Senhor vai nos guardar. Mas não espere melhora no mundo. Não espere, porque não tem. Não vai melhorar. Ah, pastora, mas se trocar o presidente, se trocar o governador, se trocar os políticos mundiais, vai melhorar? Não, não vai. Só vai piorar. Sempre. Mas para aquele que estiver na presença do Senhor, o Senhor vai dar bênçãos, proteção, livramento, força, vitória, vai guardar. E aqui, quando eu digo que o Senhor vai proteger, eu não estou me referindo, irmãos, somente à parte, porque bênçãos materiais, bênção financeira, não, isso é a última coisa que eu penso. O Senhor vai estar nos guardando e nos livrando de cairmos no engano que o mundo está caindo. Por quê? O que é esse engano? Quanto mais perto ficar do arrebatamento, mais o engano do inimigo vai estar agindo no coração das pessoas. E vai estar entrando dentro das igrejas. Por que hoje a gente vê nos cultos de terça menos pessoas? E nos cultos de prosperidade, de libertação, a igreja enche. Porque as pessoas estão buscando apenas aquilo que é físico, que é material. Mas aquilo que é espiritual, que é salvação, em muitos púlpitos de muitas igrejas espalhadas pelo mundo, está sendo esquecido. Não está sendo pregado. Muitas igrejas não pregam mais, e eu sei que algumas pessoas sempre dizem, a pastora sempre repete muito a respeito de arrebatamento, de inferno, que existe inferno, mas sempre vou repetir, porque é o que precisa ser pregado. Não adianta eu chegar aqui e dizer para você, irmãos, nesse ano de 2025 você vai ficar rico, você vai ficar milionário, você nunca vai ficar doente, você vai ter tudo o que você deseja. É mentira. Eu ia para o inferno e você ia de mãozinha dada comigo. Então daí o que é que resolve? Então o que nós temos que entender é, a prioridade na nossa vida tem que ser Jesus, tem que ser Deus.
E a prioridade de Deus para a nossa vida não é nos dar riqueza, é salvar a nossa alma. Amém? Então, por causa disso, é que eu prego e sempre vou pregar a respeito de que existe um inferno, existe um céu, e que o Senhor Jesus está vindo buscar os seus. Então isso é necessário. E para nós estarmos preparados para isso, precisa ser pregado também uma outra mensagem que está esquecida em alguns púlpitos, que é arrependimento de pecados. Sem arrependimento de pecados não tem salvação. Não adianta a pessoa frequentar a igreja, não adianta a pessoa ter cargo na igreja, não adianta a pessoa simplesmente vir sentar e assistir o culto, isso não salva ninguém. O que salva é se arrepender dos pecados, mudar de vida e viver para Jesus. Então é aceitar Jesus. O plano de salvação de Deus é a cruz. A cruz precisa ser pregada. E o que nós precisamos entender então, antes de eu começar a explicar aqui a respeito dos textos bíblicos que eu escolhi, é isso. Não espere melhoras de políticos, não espere melhora de, como é que eu vou dizer? Coisas que você diz assim, não, mas fulano vai fazer isso por mim. Não espere em ninguém. Só em uma pessoa, Jesus. Amém? Só em Jesus. Ninguém pode nos ajudar a não ser Ele. E aí então, como nós sabemos que as coisas vão piorar, né, porque vão acontecer tragédias, porque vão acontecer doenças, porque vai acontecer guerras, tudo isso é para o mundo inteiro, nós precisamos nos aproximar mais de Deus para estarmos seguros nele. Mas eu quero que você entenda assim, Ele vai te guardar, Ele vai me guardar, Ele vai guardar os seus, mas que ninguém chegue diante de Deus para dizer assim, pode que todo mundo não tenha o que comer, mas eu sempre vou ter. Não sabemos se sempre vamos ter o que comer. A situação pode piorar também para nós, por quê? Porque nós estamos no mundo. Ainda estamos no mundo, mas uma coisa é certa, isso foi só um exemplo que eu usei da comida, posso usar o exemplo do dinheiro. Deus não vai deixar faltar dinheiro para mim. Irmãos, o sistema do mundo está mudando. Vocês sabem que agora vai logo começar as moedas digitais, dinheiro de papel vai desaparecer, né? E vai ter uma moeda única. Então, quer dizer, se você não quiser fazer parte desse sistema, que nós não devemos querer nunca, nós vamos passar por dificuldades. Por dificuldades, mas nunca vamos ser vencidos. Amém? Mas entenda isso. Dificuldade é uma coisa, ser derrotado é outra. O Senhor não vai deixar os seus serem derrotados. Mas podemos passar por dificuldades, porque ainda estamos no mundo, né? Mas então, preste atenção agora no que o Senhor fala para nos proteger desse sistema maligno que é o mundo. Então aqui em Isaías 54:11, diz assim, ó tu aflita, arrojada com a tormenta e desconsolada. Aqui é claro que Deus está falando a respeito da nação de Israel, da cidade de Jerusalém. Mas nós podemos usar isso aqui para todos os filhos de Deus, porque nós somos, né, o povo de Deus. E quando ele diz aqui, ó, tu aflita, arrojada com a tormenta e desconsolada, ele está dizendo que nós vamos até passar por algumas dificuldades, por alguns problemas. Problemas vão existir, mas ele diz que vai estar conosco. Então, problema existe. Eu não posso chegar aqui e falar para você que não, vai ser tudo um mar de rosas, vai ser tudo maravilhoso. Não vai. Não vai. Então, problemas vão aparecer nesse ano de 2025.
como apareceram nos anos que passou, só que como nos anos que passaram, era, vamos dizer assim, que mais light. A partir desse ano a coisa vai pegar. Então nós podemos, né? Ah, pastora, mas como que você sabe? Assista as notícias que você vai entender o que eu estou falando. O governo do mundo está mudando. O mundo está pronto para receber o anticristo. Prontinho. É só o anticristo chegar e o mundo aceita ele. Mas nós ainda estamos aqui e o Espírito Santo está conosco. Então, enquanto nós estivermos aqui, ele não pode se manifestar. Mas o mundo está esperando por ele. E para a chegada dele, o mundo tem que mudar. O sistema do mundo tem que mudar. Mas o Senhor promete estar conosco. Então ele diz, ó, tu aflita e desconsolada. Ou seja, vai acontecer problema. Vamos ter dificuldades. Mas ele continua falando, ó, eis que eu assentarei as tuas pedras com argamassa colorida e te fundarei sobre safiras. O que significa isso? O Senhor é a nossa segurança. Ele faz conosco aquilo que antigamente, nos tempos bíblicos, tinha as cidades, todas elas eram rodeadas por muros, altas muralhas, né, para ter proteção contra os inimigos. E a cidade que não tinha muralhas estava desprotegida, ficava mais fácil de ser vencida por inimigos. Mas o Senhor faz conosco essa função da muralha. Então ele está dizendo aqui, ó, assentarei as tuas pedras com argamassa colorida. Além de ser firme, é bonita. Amém? Para quem? Para aquele que buscar a Deus. Não adianta a pessoa vir na igreja, ou aqui, ou em qualquer outro lugar, pensar que está fazendo as coisas certas, desculpe, mas está fazendo tudo errado. Deus não tem compromisso de cuidar de uma pessoa que não quer mais dele, que não busca mais ele. Então nós precisamos, e eu não estou falando de somente vir no culto, irmãos, é buscar lá na casa, no teu trabalho, caminhando na rua, aonde você estiver, você tem que estar sempre com o teu pensamento ligado em Deus. Porque o que nós não podemos é deixar a nossa mente desprotegida. Sempre ore assim, ó, quando você for dormir, diga, Jesus, cubra minha mente com o teu sangue, para que o inimigo não venha colocar pesadelos, pensamentos ruins, para que o inimigo não venha atrapalhar meu descanso. E quando você acordar de manhã, a mesma coisa, Jesus, cobre a minha mente com o teu sangue, para que nesse dia eu não venha pensar nada e nem fazer nada que te desagrade. O que nós temos que fazer, irmãos, não é fazer as coisas para nós querermos, vou ser bonzinho para eu ser salvo. Não vamos ser salvos pelas nossas obras. É por mérito de Jesus, é Ele quem nos salva. Mas assim como Ele foi tão bom e nos salvou, nós devemos procurar fazer tudo certo para agradá-lo. Olha só, nós devemos fugir do pecado. Mas não para que... Não, eu vou procurar não pecar para eu não ir para o inferno. Não. O que nós temos que pensar é, eu vou procurar não pecar porque eu quero agradar o meu Salvador. Amém? Então é esse o pensamento que nós temos que ter. Estar mais perto de Deus, estar mais perto de Jesus, buscar o Espírito Santo. Então ele diz aqui, ó, tua aflita arrojada com a tormenta. Então vai ter tormenta, desconsolada. Vai ter momentos em que a gente vai se sentir sem saída. Mas ele continua dizendo, eis que eu assentarei as tuas pedras com argamassa colorida e te fundarei sobre safiras. Firmeza, proteção. Ele vai nos guardar. Amém? Porque nós somos, ó irmãos, imagine assim, imagine o planeta Terra agora. A Terra foi Deus que criou,
maravilhosa, muito bonita, o Senhor criou, mas o sistema que age na terra, que é o sistema mundano, o sistema das trevas, do pai, do príncipe dessa terra, né, desse mundo, que Jesus falou que é Satanás, ele está agindo. Então imagine assim, ó, o planeta Terra, nós todos ali dentro, rodeados por escuridão, por trevas, por toda sorte de maldade, por tudo aquilo que é errado. Então nós estamos ali, nós não somos daqui, mas ainda estamos aqui. Então nós precisamos buscar a Deus, pedir proteção, para nós não pecarmos, para nós não sermos atingidos pelo inimigo, porque nós somos peregrinos aqui. Nós não somos daqui, nós estamos aqui por enquanto, mas nós não somos daqui. Da onde que nós somos? Do céu. Quando Jesus vier nos buscar, nós vamos para casa. Aqui não é nosso lugar. Por melhor que seja a vida de uma pessoa, mas vai ter tristeza, vai ter dor, vai ter alguma coisa que essa pessoa vai dizer, não está bom. Por quê? Porque não somos daqui. Mas o Senhor está nos mostrando então, ó, nós somos luzes no meio das trevas. O mundo espiritual, imagine o planeta Terra, esse globo, né? Todo escuro. E algumas luzinhas acesas dentro dele. Quem são essas luzinhas? Somos nós. Então nós precisamos brilhar. E para brilhar, nós temos que estar perto dele. Porque uma pessoa não pode brilhar se não estiver perto de Jesus. Porque quem tem que brilhar e nos dar o seu brilho é ele. Quando alguém quer brilhar por conta própria, é porque já apagou a luz de Jesus na vida dessa pessoa. Então, o que a gente vê muito hoje, né, no meio cristão, no meio gospel, que eu não gosto dessa palavra, mas o que a gente vê muito é estrelismos. São pastores, músicos, cantores, pregadores, que querem ser estrela, que querem brilhar. Se essas pessoas querem brilhar, quando a estrela brilha, é porque o sol se apagou. É assim ou não é? Ó, agora está noite, tem estrela no céu brilhando. Onde é que está o sol? O sol se escondeu, só vem amanhã cedo. Então o sol, por enquanto, aqui para nós está apagado. Então a estrela está brilhando. E no mundo espiritual, na vida de um cristão, quando a pessoa quer brilhar como uma estrela, é porque a luz do sol, que é Jesus, o sol da justiça, já se apagou na vida dela. Entendido isso, irmãos? Então, o que nós temos que fazer é buscar a Deus. E aí essas promessas aqui vão se cumprir na nossa vida. Senão, não. Aí no outro versículo, no versículo 13, diz assim, ó, todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz de teus filhos. Eu acredito que você, assim como eu, todo mundo que é pai, é mãe, é avô, vó, se preocupa com a sua descendência. É assim ou não é? É, né? Nós nos preocupamos com os nossos filhos, com os nossos netos. O que será dos nossos netos daqui a uns anos com o mundo do jeito que está? Quantas vezes você já deve ter pensado isso? Mas se você serve a Deus, e se você se aproxima de Deus e busca em favor dos teus e ensina os teus a buscarem a Deus, olha o que está escrito, todos os teus filhos serão ensinados do Senhor e será grande a paz de teus filhos. Então o mundo pode estar uma coisa, mas o Senhor, para aqueles que o buscam, Ele promete proteção e paz. É tão bom sentir paz, né? É tão maravilhoso quando a gente está em paz. E para quem tem Jesus, sempre vive em paz. Pode ter dificuldade, pode ter problema, como todo mundo tem. Mas a paz que tem no nosso coração é a certeza de que nós não somos daqui e de que um dia vamos para casa. Então isso nos dá paz.
é saber que mesmo no meio da tribulação, mesmo no meio das dificuldades, o Senhor é a nossa paz. E daí não é só para nós, é para os nossos filhos também. E quando a Bíblia fala de filhos, é geração, então é filho, neto, bisneto, é a tua descendência. A descendência daquele que serve ao Senhor será abençoada. Amém? Amém? Continuando. O que o Senhor nos promete então, né? Para quem o busca de coração, não apenas de palavras, não apenas de dizer assim, eu vou na igreja, já está bom. Não, não é isso. Aqui nós temos que reunir, porque a palavra do Senhor nos diz, não deixeis de vos congregar. Nós temos que nos reunir para adorar o Pai juntos. Mas a igreja em si, as quatro paredes, a denominação, o nome da igreja, não salva ninguém. Então nós temos que estar na igreja? Claro que sim, sempre. Mas saber viver lá fora é o testemunho verdadeiro de cristão. Você não pode ser uma pessoa dentro da igreja e uma pessoa lá fora. Você tem que ser igual. Amém, meus amados? Aí continua dizendo, né? Que o Senhor continua dizendo que Ele vai nos estabelecer na justiça. Serás estabelecido em justiça, longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegará a ti. O que significa isso? Para aquele que decidir em 2025 e durante todo o resto da minha vida, eu vou servir ao Senhor de todo o meu coração, se for preciso morrer por Ele, eu vou morrer, mas não nego o nome de Jesus. Para esse, Deus está dizendo, Ele não está dizendo que não vai ter problema, mas mesmo no meio do problema, Ele está dizendo, eu vou te estabelecer em justiça. O que é isso? Você é um justo de Deus, eu sou um justo de Deus. Nós temos a justificação do sangue de Jesus em nós, nos cobrindo. Quando o Pai olha para nós, Ele não nos vê com os nossos pecados. Ele vê que nós somos comprados pelo sangue de Jesus, aí nós nos tornamos justificados por Ele. Então Ele vai nos justificar, Ele vai nos manter justificados. O que é isso? Firme no propósito que fizemos de aceitar e viver para Jesus. Amém? Ainda diz mais, longe da opressão. A palavra opressão, irmãos, ela é uma sujeição imposta pela força ou pela autoridade de alguém. Que pode ser um tirano, pode ser um político, pode ser um jugo, né, pesado que exista na vida da pessoa, na vida da nação, por regimes de ditadores, né? Então nós sabemos que aqui no Brasil a gente ainda tem um pouco de liberdade, mas tem países que até para respirar você tem que pedir licença para o líder, porque senão a coisa fica feia, né? Estou usando um exemplo apenas, mas é claro que tem que ser assim tudo certinho. Então isso é opressão. E para nós, no mundo espiritual, ser oprimido é estar debaixo de um jugo de tirania. O que é isso? O mal quer nos oprimir. Como que o mal está agindo na vida das pessoas hoje? Com opressão. Impõe medo, coloca depressão, coloca ideias de suicídio. Então a pessoa está vivendo ali, mas ela está oprimida. Essa opressão está agindo na vida da pessoa e que ela não consegue se libertar. Então opressão não significa que a pessoa está endemoniada. Opressão significa que a pessoa está debaixo de uma pressão tão grande que ela não consegue se libertar. Ficou entendido isso, irmãos? E pode ser como uma autoridade no país, né? No mundo, que é o que eu quero me referir agora para você. O mundo, então, está mudando, já falei, vai mudar o sistema do mundo, os governos mundiais, e a opressão vai aumentar.
Porque obedece ou morre. Porque obedece ou passa fome. Porque obedece ou sofre. Então isso é uma opressão. Mas o Senhor Deus está dizendo para aqueles que o buscarem, que Ele vai, como diz ali, nos manter longe da opressão. Então deixa que o mundo, que a gente não quer isso, mas vai acontecer, porque a Bíblia fala, deixa que o mundo vá de mal a pior. É o que eles querem, é o que eles estão buscando. Então, nós não podemos mudar o mundo inteiro, mas nós podemos mudar a nossa vida e a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Como assim? Buscando ao Senhor. E Ele vai nos livrar desse sistema de opressão que está no mundo e que age na vida das pessoas em todo lugar. Ficou entendido isso, irmãos? Então, o sistema do mundo oprime. Deus nos livra dessa opressão. Nós estamos vivendo aqui, mas essa opressão não vai chegar na vida da pessoa. Você não vai querer tirar a tua vida. Você não vai cair em depressão. Você não vai ficar desesperado, porque a nossa esperança está em Jesus. Na vinda do Senhor. Nós estamos aqui, mas estamos com o nosso pensamento lá na eternidade. Os nossos olhos têm que estar fixos na eternidade, ou seja, Jesus está voltando. Eu vou aguentar até Jesus voltar e eu vou para casa daí. Então nós não podemos desistir. Desistir? Nunca. Esperar Jesus é o nosso objetivo. Amém? Então Ele vai nos livrar, dessas opressões que o mundo coloca sobre as pessoas. E não vamos temer. Olha o que diz ali ainda. Já não temerás. E também vamos ficar livres do espanto, porque o espanto não vai chegar a nós. Hoje a gente vê certas notícias que a gente fica assim admirado. Que é isso? Olha o que está acontecendo. Mas vai piorar. Só que para aqueles que vão estar buscando ao Senhor, você não vai nem se assustar com isso, porque Ele prometeu. O espanto não chegará a ti. Você vai ver algumas coisas que vão acontecer, mas você vai ter o entendimento. Isso tem que acontecer para se cumprir a palavra do Senhor. E porque nós estamos no fim dos tempos. E assim, irmãos, não pense que é mamão com açúcar, que nem diz. As coisas vão piorar muito. Pastora do céu, não me assuste, mas é assim. Amém? Entendido? Então nós não vamos temer, não tema, porque o Senhor está com você. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Amém? E espere, irmãos, isso para 2025. Quanto mais tempo passar, mais vai piorar. Mas o Senhor não vai nos abandonar. Aí no versículo 15, eis que poderão suscitar contendas, mas não procederá de mim. Quem conspira contra ti, cairá diante de ti. O mundo está conspirando contra os cristãos. O mundo está conspirando contra a igreja. E aqui eu estou falando igreja, irmãos, verdadeira. Não quadrangular, assembleia, não. Igreja, salvos do Senhor. Salvos, os salvos, no mundo inteiro. Aonde tiver um salvo, pode ser no lugar mais remoto da terra. Se lá tem um cristão verdadeiro, um salvo, o Senhor está lá com ele. E ele vai ter a proteção. Então aqui está dizendo, poderão suscitar contendas. O que é isso? Vão se levantar contra nós. Nós somos cristãos, nós somos crentes em Jesus. Eu não gosto de usar a palavra crente, porque que nem eu falo para vocês, crente até o diabo é. Mas nós somos crentes em Jesus. Então nós somos cristãos. Se nós somos cristãos,
Nós temos a promessa de Deus, que vão se levantar contra nós, mas vão cair diante de nós. E se levantar contra nós aqui, eu não estou falando em te roubar, em te deixar pobre, não é isso, estou falando no mundo espiritual. A luta, a guerra espiritual que os cristãos vão começar a enfrentar é grande, irmãos. Por isso que precisa estar na presença de Deus. Não estou falando da parte material, estou falando da parte espiritual. A perseguição vai ser grande. Aonde tiver um cristão, o inimigo vai estar perseguindo. O inimigo vai estar correndo atrás para destruir. E se você é cristão, pode saber que você vai enfrentar esse tipo de coisa. Ah, então eu não quero mais ser cristão, pastora, porque eu não quero passar por problema. Se não quer ser cristão e não quer enfrentar problema aqui, vai enfrentar problema na eternidade. Daí vai para o inferno sofrer eternamente. Então é melhor passar trabalho um pouquinho aqui com a proteção de Deus, que vai nos ajudar e nos livrar dessas coisas, do que voltar atrás e quando morrer ir para o inferno e de lá não sair nunca mais. Sofrer eternamente. Então não é bem melhor passar trabalho aqui? Ser perseguido aqui? E pode ter certeza que isso vai acontecer. Ah, mas aqui no Brasil ainda não, pastor, eu não sei, não posso marcar a data. Mas vai chegar o momento em que vamos ser perseguidos, sim. Pode ter certeza disso. Ainda continua dizendo, ó, então vão levantar contendas, ou seja, vão nos perseguir, mas não procederá de mim. Deus está dizendo, mas não sou eu que estou prejudicando vocês. Eu ainda estou dizendo, quem conspira contra vocês, cairá diante de vocês. É isso que Deus nos diz. Né? Quando eu falo eu, aqui não sou eu, é Deus que está falando. Ó. Mas não procederá de mim. Quem conspira contra ti, cairá diante de ti. Ou seja, pode ser o diabo, todos os demônios, o inferno inteiro. Pode se levantar contra um cristão, mas não vence. Porque um cristão com Deus é muito mais poderoso que todo o inferno. Amém? E tem mais um detalhe, Jesus falou lá em Mateus 16, 18, se eu não estou enganada, acho que é esse versículo, que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, diz ele. Então, a igreja e os salvos. O inferno, Satanás, os demônios, o sistema político, o sistema do mundo, não vai vencer a igreja verdadeira do Senhor. Ou seja, não vai vencer o salvo. O Senhor vai estar conosco e vai nos livrar. Amém? E aí diz ali, ó, toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que usar contra ti em juízo, tu a condenarás. Confirmando o versículo anterior. Podem levantar armadilhas, fazer coisas para nos destruir, forjar armas, né? Ou seja, preparar armadilhas, preparar situações para nos derrubar, mas o Senhor Deus diz, toda arma forjada contra ti não prosperará. Quem tem Jesus vai vencer. E eu estou falando no mundo espiritual. E também no mundo físico. Não estou dizendo para você que o Senhor não vai deixar a gente morrer de fome, não é isso? Problemas podemos ter, mas o Senhor vai estar nos sustentando. Mas no mundo espiritual nós vamos ser perseguidos, sim. E também no mundo físico. Mas o que eu quero que você entenda é, o mundo espiritual está se levantando de uma forma tão grande nesse ano de 2025, que é só pela misericórdia de Deus. Os irmãos que frequentam o estudo bíblico aí já estão vendo algumas coisas, né? Já falamos no estudo bíblico durante o ano passado, e hoje eu ainda mandei mais uns assuntos ali no grupo do estudo para você ir acompanhando. Então, está fechando. Não tem saída.
A única saída é Jesus. Amém? E aproveitando a deixa aqui, então, eu convido todos vocês para virem no estudo bíblico esse ano. Nós vamos começar e gostaria de ter todos vocês aqui. Todos, né? Aproximarmos de Deus. O Senhor diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. Vamos aprender, que daí nós não perecemos. Daí diz ali, toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Vão te levar em julgamentos, como é que a gente diz? Diante de juízes, sei lá, acusar você de alguma coisa. Mas o Senhor está dizendo, toda língua que ousar contra ti em juízo, eles não vão prosperar, você vai condenar eles. Por quê? Porque da nossa boca sai a palavra de Deus. Não é nós falando, é o Espírito Santo através de nós. Amém? Você crê assim, irmão? Então, não importa qual situação nos coloquem, o Senhor está conosco. O Senhor está conosco para nos livrar de todo esse sistema maligno, de todo esse sistema do mundo que está ficando pior a cada dia. Aqui daí, para terminar, tem uma coisa, uma promessa maravilhosa. Esta é a herança dos servos do Senhor, é versículo 17. Esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito que de mim procedem. O Senhor nos dá uma herança de que nós vamos vencer o mal. Nós vamos vencer se ficarmos firmes em Jesus. Tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. É o Senhor quem fala, não sou eu, não é você, é Deus, o Todo-Poderoso, e Ele prometeu, Ele cumpre, Ele não mente. Então, a nossa herança, a herança daqueles que vão estar buscando ao Senhor mais e mais ainda esse ano, e até o último dia da sua vida, é ser vitorioso. E essa vitória, irmãos, ela começa aqui, porque o Senhor nos guarda enquanto estamos aqui, mas a vitória maravilhosa que nós vamos ter é quando chegarmos lá na glória. Então não tenha medo de morrer. Ai, pastor, e se eu morro esse ano? Se você morrer, se eu morrer, nós vamos para a glória. O Senhor é quem é o dono da nossa alma. Então não tenha medo de morrer, não tenha medo das coisas difíceis que vão vir por aí, que eu estou falando para vocês, que eu não estou dando nomes, né? Não podemos estar falando muita coisa, mas, por causa até do tempo, né? O tempo não nos permite explicar mais, por isso eu convido você para vir no estudo bíblico, que ali a gente fala sobre tudo. Então, não somos daqui. Guarde isso no teu coração, não tenha medo de morrer. Se você morrer, se eu morrer, esse ano de 2025, porque a gente nunca sabe o dia que nós vamos partir dessa vida, vamos ter uma segurança. Estou aqui nesse momento, no outro segundo eu vou estar em casa com Jesus. É assim, rápido. Não existe purgatório, tá? Às vezes a pessoa pensa, quando eu morrer eu vou ter que passar pelo purgatório primeiro para limpar os pecados, para daí eu ir para o céu. Não existe isso, tá, irmãos? Então, um salvo morreu aqui num segundo, o outro segundo ele já está na glória. Agora, o mesmo acontece com quem não é salvo. Morreu um não salvo, em um segundo, no outro segundo ele já está no inferno. E isso é triste demais, mas é o que acontece. Então pense assim, creia assim, vou me aproximar de Jesus mais e mais, porque eu sei que Ele vai me guardar. Amém? Tem outros textos aqui, mas não vai dar tempo, gente. Eu vou ter que dividir essa mensagem para terça-feira que vem. Mas só para
terminarmos então aqui, depois eu volto a falar na outra semana, se Deus permitir, porque daí eu vou estar falando sobre o Salmo 91, terça-feira que vem, se Deus nos permitir, e também sobre Abacuque, capítulo 3, mas só para encerrarmos essa pregação de hoje, porque, olha só um texto que eu escolhi já deu os minutos ali da pregação, então não tem como. Coloca para nós aí, Cauã, fazendo favor, Miqueias 4, 5. E eu vou repetir esse mesmo versículo quando eu pregar esses outros textos aqui, semana que vem. Se Jesus não tiver voltado, né? Se nós estivermos aqui ainda, aí, se o Senhor nos permitir. Olha o que diz. Pois todos os povos andam, cada um em nome do seu Deus. Ali está a letra minúscula, tá? Seu Deus. Mas nós andaremos para todo sempre em o nome do Senhor nosso Deus, letra maiúscula. Então, o que é que significa isso? Ah, pastora, mas com tanta coisa ruim que está por vir aí, que você está falando que vai vir por mundo, como que você sabe disso? Porque a Bíblia fala, Jesus pregou lá em Mateus 24, Jesus fala tudo isso aqui. Mas você pode dizer, como que eu vou conseguir? É tanta coisa ruim, como que eu vou conseguir? Porque nós vivemos assim, ó. Os que não têm Jesus, ó, cada um, pois todos os povos andam cada um em nome do seu Deus, das suas crenças, das suas costumes, isso mesmo, simpatias, coisas assim que não agradam ao Senhor. Então eles vivem assim. Mas nós, aqueles que são de Jesus e que querem realmente vencer o mundo, nós andaremos para todo sempre em o nome do Senhor nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Então venha o que vier, não saia da presença desse Deus poderoso. Os outros deuses, que na realidade são demônios, que são deuses ali com letra minúscula, né? Que só existe um Deus e é o Deus Todo-Poderoso, mas que são chamados de deuses, esses deuses não têm poder algum, são demônios, só querem prejudicar as pessoas. Mas o Deus Todo-Poderoso é o nosso Deus. É o teu Deus também? Ele é o meu Deus. Então nós vamos vencer em nome do Senhor nosso Deus. Amém? Ficou entendido, irmãos? Desculpe, não deu tempo de pregar, mas então para a semana que vem fica o Salmo 91 e também Abacuque capítulo 3. Você foi abençoado com essa palavra? Amém? Viva para Jesus. Não desista de Jesus. Ah, pastora, mas se colocarem um revólver na minha cabeça e dizerem você nega Jesus ou você morre, morra. Porque você vai morrer aqui num segundo, no outro segundo você vai estar na glória. Mas se você negar Jesus, você pode continuar vivendo aqui mais um pouco. E quando morrer vai para o inferno. Não tem lucro nenhum. Então, as dificuldades vão aumentar esse ano? Vão. Mas tenha em mente o seguinte, eu sou de Jesus, então Ele cuida de mim. Ele cuida da minha família, Ele cuida de mim, Ele vai me guardar, Ele vai me dar saúde, o Senhor dá, Ele é bom, Ele vai me dar saúde, Ele vai me dar o pão de cada dia, Ele não vai deixar faltar. Mas mesmo que falte, é o que fala em Abacuque 3, nós vamos nos alegrar no Senhor. Amém?